Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá todo mundo com saudades, né? Daqui a pouco a gente volta a se encontrar, mas agora, quando a gente não pode se ver pessoalmente, vamos estudar um pouquinho? Pega caderno, pega papel, pega livro, pega caneta. E vamos para o nosso encontro de geografia, tá? Por enquanto é por aqui, né? Via internet, via computador, via celular. Mas a gente já pode revisar o que a gente estudou. Estamos estudando população, né? A gente sabe que a China tem um número de habitantes enorme, a Índia também e o Brasil também. Quando a gente fala população, surgem dois termos, populoso e povoado. Esses termos facilmente se confundem. Mas vamos devagarzinho. O Brasil é um país populoso. Por quê? Porque tem muita gente morando. É um país povoado? Não, tá? Por quê? Porque a população que é grande não está bem distribuída. A densidade demográfica é diferente a depender da região. Mora o mesmo número de pessoas no Sudeste e no Norte? Não. Portanto, o Brasil não é um país povoado porque a sua população não está bem distribuída. Tudo bem? Ok. Vamos lá, gente. Dentro de população, nós temos alguns termos, né? Como taxa de natalidade e taxa de mortalidade. O nome está muito claro. Natalidade é o número de nascimentos, mortalidade é o número de mortos. Preste atenção. Esses números são calculados por mil e são dados de uma região, de um lugar, de um país, de um estado naquele ano, tá? Vamos lá. Então, por que é importante eu saber a taxa de natalidade ou a taxa de mortalidade? Porque eu vou entendendo o que está acontecendo com a população. Ela está aumentando, ela está diminuindo, né? E aí eu vou pensar, poxa, se eu tenho uma alta taxa de natalidade, significa que tem muitas crianças. Então, o poder público, o Estado, ele tem que pensar em ferramentas, em políticas públicas para atender as crianças. Como é que eu atendo criança? Construindo asilo? Não. Construindo creche, construindo escola, praça com equipamento para brincar. Se eu sei que a taxa de mortalidade está alta, eu tenho algum problema, principalmente se for mortalidade infantil, né, que é a morte de crianças. Se eu sei que o número de mortalidade está alta, eu vou ter que identificar qual é o problema. O que está acontecendo? Será que nem todo mundo tem acesso a saneamento? Será que nem todo mundo está conseguindo acesso ao hospital, à saúde? Por que as pessoas estão morrendo? Vou precisar investigar isso. Normalmente, isso tem a ver com algum problema que o Estado, o poder público está tendo aí para administrar essa região, esse lugar, essa cidade ou esse município que seja, tá? Então pode ser algum problema aí. Por isso é importante que a gente saiba o número de nascidos e de mortos de uma região. Isso é o suficiente para eu saber do número da população? Não, ainda não. Eu preciso saber quantas pessoas chegam e quantas pessoas vão embora da região, do estado ou do lugar que eu estiver falando, né? E aí, se aí eu sei já como é a minha população, né? E eu identifiquei que eu tenho muitos idosos, né? Eu identifiquei que a minha taxa de esperança ou de expectativa de vida é muito alta, né? Normalmente as pessoas em média vivem 80 anos. Isso é um exemplo, né? A depender da região, esse número vai mudar. Se eu estiver num país mais rico, esse número é alto. Se eu estiver num país mais pobre, esse número é baixo. Então tá, vamos dizer que eu identifiquei que a população vive muito, a expectativa de vida é alta. O que é que eu devo investir? Asilo ou creche? Né? Eu devo pensar em asilo, eu devo pensar em clínicas de fisioterapia, né? Eu devo pensar em serviços que atendam esse grupo de idosos, tá? Por isso que eu tenho que conhecer bem a minha população. Eu tenho mais crianças, eu tenho mais idosos, eu tenho mais adultos.
A partir daí, eu vou planejar no que eu devo investir. Eu posso fazer uma praça para atender crianças, posso fazer uma praça, essa mesma praça pode atender idosos, né? Pois bem, mas eu não tenho idosos. Então faz, pensa na praça mais que parquinhos, eu não tenho muita criança. Então faz ciclovias e faixas para as pessoas caminharem, né? Bota equipamento de ginástica aí adaptável a quem estiver na terceira idade, né? Pois bem, como é que está se comportando a família brasileira? Quantos irmãos você tem? Quantos tios você tem? Quantos irmãos e irmãs sua avó, ou seu bisavó, ou seu avô tem? Vamos observar, tá? Mais ou menos na década de 40, as famílias brasileiras eram muito grandes, tá? Você tinha 10, 15 filhos por família, mas a realidade era outra, eles moravam no campo. Hoje a gente mora, a maioria das pessoas, nas cidades. E aí normalmente a média é de menos de dois filhos por família. Por que que isso diminuiu? Vamos pensar, tá barato manter uma família com 15 pessoas? Não. Você tem vários gastos hoje em dia. Outro fator é a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? A mulher ganha independência. Lá no começo do século XX, o pensamento da sociedade era muito machista. Até hoje é, mas era muito pior, né? Então a mulher ela não podia trabalhar, né? Ela tem que ser dona de casa. Essa ideia foi quebrada, né? E hoje ela já entrou no mercado de trabalho. Se ela entra no mercado de trabalho, aí fica mais difícil você ter grandes famílias, né? Já não se tem tantos filhos essa mulher, porque aí o foco dela é outro, é trabalhar, né? E aí não é ter 15 filhos, né? Esses são alguns fatores, né? Tem outro fator, que aí é o incentivo ao uso de preservativos, né? Métodos contraceptivos, eles foram surgindo, foram melhorando, e hoje tem uma diversidade de possibilidades daquela família escolher não ter filhos nesse momento, né? Gente, isso é só uma revisãozinha do que já aconteceu. A gente vai se encontrar mais por aqui, daqui a pouco é ao vivo. Por enquanto, é só até lá.